Bom dia, povo de Deus, ótimo dia, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Hoje um episódio da nossa série Obediência, uma prova de amor. Nós estamos aqui a serviço de Deus, buscando adorar o Senhor através da mensagem, através da palavra, em obediência, fazer aquilo que o Senhor nos manda, nos conduz. E hoje nós vamos falar sobre a obediência traz a verdadeira liberdade. Sobre a obediência trazer a verdadeira liberdade. E para isso eu quero abrir a Bíblia com você no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 8, o versículo é o 31 e o 32. João 8, 31 e 32. A palavra vai dizer: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um texto bem conhecido por todos nós, onde nós entendemos que a verdade de Deus, a liberdade, ela é um grito de toda a alma, de toda, e principalmente da alma ferida. Mas o que muitos ainda não sabem é que a vergonha, ela liberta a verdade. A vergonha, ela constrange, na verdade. E a verdade, ela liberta. Ela liberta. E essa liberdade, ela só nasce através da obediência. Porque se você for entender essa situação, vai parecer contraditório. Vai parecer que parece que não dá para entender ou concordar, mas o que Jesus está afirmando aqui é que o que ouve o Senhor e pratica as suas palavras, ele descobre a verdade, ou seja, a verdadeira mensagem. E essa verdade, ela liberta. E aqui nós vemos isso, e se nós formos entender a mensagem de Cristo através do Evangelho aqui de João, nós vamos entender que ele deixa bem claro que a verdadeira mensagem, o que Jesus afirmou é que o que ouve essa mensagem e pratica a sua palavra descobre a verdade e a verdadeira liberdade. É fato que nós vivemos, irmãos, numa geração que confunde a liberdade com rebeldia. Eu, apesar de ser jovem, eu sempre vejo, essas questões, e a gente às vezes até se confunde em certos momentos, porque hoje o cristão atual, o cristão contemporâneo, ele quer ser livre para fazer tudo. Ser livre não é fazer tudo o que você quer, não é fazer tudo o que você acha que deve fazer, porque agora eu sou livre, eu sou de Cristo, agora eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não, a liberdade de Cristo, ela é para viver tudo o que Deus sonhou para nós. A liberdade de Cristo é para isso. E obedecer a Jesus não é uma prisão também, é proteção. É Ele que nos livra dos laços invisíveis que nos prendem através das nossas próprias mentiras, dos nossos traumas, dos nossos vícios,
dos nossos relacionamentos tóxicos, do nosso orgulho. A palavra de Deus, ela não só nos limita a ir a um caminho que nós não devemos seguir ou chegar por conta de limites espirituais, como ela nos orienta para um caminho de vida, como ela nos orienta para um caminho de paz, de sucesso, de prosperidade. E quando nós decidimos obedecer, mesmo quando vai nos custar alguma coisa, é quando nós vamos descobrir que a liberdade verdadeira, ela não está fora, mas ela está dentro. A obediência, ela é um portal. Eu já falei aqui várias vezes, e nós já citamos, a obediência, ela libera diversas questões dentro do mundo espiritual. E vou repetir, nem sempre quando você está obedecendo ou fazendo a vontade de Deus, vai estar confortável para você. Pode ser que Deus esteja te confrontando e te provando em várias situações. Isso não quer dizer que você esteja fora do centro da vontade, desobedecendo, mas você precisa entender o que Deus está falando nesse tempo. Então, a obediência, ela é um portal. Quem atravessa, ele encontra descanso, ele encontra clareza, leveza para seguir o caminho de Deus. Se nós formos entender aqui João 8, 31 e 32, obedecer aqui é permanecer, e permanecer nos conecta à verdade viva, nos conecta à verdade viva, nos conecta ao Senhor. Salmo 119, o versículo 45 vai falar: andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Tiago 1, 25 vai dizer: quem pratica a palavra será bem-aventurado no que fizer. Nós podemos entender que o Senhor, que Deus, ele não nos confunde, ele fala em verdade, e ele nos diz o tempo todo: se você me conhece e conhece a minha palavra, você será liberto, porque a minha palavra é a verdade. E um estudo da Universidade de Harvard demonstrou que pessoas com princípios morais tomam decisões com mais segurança e sofrem menos com ansiedade. A razão? Elas vivem com direção clara, enquanto a maioria está perdida em suas próprias vontades. Jesus, ele não veio nos aprisionar nas regras, ele não veio nos libertar de nós mesmos. Ele veio nos transformar através da própria palavra, através da sua obediência radical, porque hoje Cristo, ele é a nossa maior referência de obediência, que fez e teve uma obediência radical. Eu já falei isso para você. Querido, você precisa entender algo. Debaixo do céu, nós estamos aqui com um propósito, e o nosso propósito, ele precisa ser cumprido. Você tem um propósito, eu tenho um propósito, mas você precisa entender que o seu propósito às vezes não é fazer o seu trabalho que você faz hoje. O seu propósito não é cuidar apenas da sua casa, da sua família. O seu propósito não é só trabalhar. O seu propósito não é só viver de forma natural. Você tem um propósito sobrenatural, você tem um propósito no céu. E isso está associado ao seu próprio nome, à sua identidade. E dentro disso você tem uma missão. E dentro dessa missão você tem uma confirmação de Cristo na sua vida. E
essa palavra, essa confirmação, ela é movida por palavra de Cristo, a verdade. E a verdade, ela liberta. Então você é livre, mas não para fazer as suas vontades, mas para fazer a vontade de Deus e andar a obediência, porque obedecer ao Senhor é uma prova de amor. É uma prova de amor. Você, na sua primeira infância, na sua infância, você obedeceu aos seus pais. A sua primeira infância é aquela que você começa a vida ali, onde você não tem uma consciência formada sobre o que vai te fazer mal e o que não te vai fazer mal. Você não obedece quando você tem 2, 3 anos, uma criança de 2, 3 anos que não entende que correr para uma rua é perigoso, correr para a rua onde passam veículos, carros, é perigoso. Ela obedece o pai quando o pai diz: não corra, não vá sozinho, segure a minha mão, porque ela entende que ela confia que se ela não ouvir a voz do pai, ela pode se machucar, ela pode cair. Na segunda infância, que é ali um pouco mais velho, você vai estar, entre aspas, né? Que é uma criança já ali entre 7 a 10 anos, 12 anos, já é uma criança que ela tem uma consciência daquilo que pode fazer mal para ela. E quando ela obedece o pai, já não é mais só por confiança, já não é só para não sofrer dano, mas é também por respeito. Por respeito. Você obedece o pai porque você respeita os seus pais. Porque você entende que ele está ali como uma figura de pai. Uma mãe, ela é obedecida por um filho na segunda infância também por respeito. A criança entende que ele precisa obedecer a mãe porque ele a respeita, porque ele a considera, ele a ama, mas no passar do tempo, ele vai ganhando independência, ele vai ganhando autonomia, ele vai ganhando segurança. E essa segurança faz com que ele não perca o respeito e não perca a obediência, mas ele já passa a andar com os próprios passos. Ele já não precisa da opinião do pai. Ele já não precisa Pronto, acredito que voltou aqui. Vai ficar dando uma travadinha, mas vai concluir. Então, querido, um filho que chega nessa idade, ele respeita os pais, mas ele já anda com os próprios passos. Ele já não precisa da consideração dos pais. Mas então, queridos, nós tivemos aqui um problema com o vídeo. Eu vou tentar finalizar.
Se não, você vai escutar muito bem a minha voz, mas o vídeo ele vai ter um pequeno atraso. Tá? Estou tentando corrigir, mas eu não quero perder a mensagem. E voltando ao que eu estava falando, um filho, ele, quando chega nessa idade mais madura, ele vai perder ali o direcionamento dos pais, mas ele não vai deixar de obedecer por amor, na verdade, por respeito. E o nosso relacionamento com Deus, ele é um pouco diferente. Ele já é tratado de forma diferente, onde nós não perdemos em momento nenhum, do início da nossa vida até a nossa caminhada, até o nosso último dia de vida, nós não perdemos o princípio de obedecer por amor. Nós obedecemos ao Senhor do início da nossa vida até o último dia, por amor. É diferente de um pai e de uma mãe, que no início você obedece por respeito, ou você obedece por segurança, por proteção. Depois você vai obedecer por consideração. Mas a Cristo, mas o Senhor, nós vamos obedecer sempre por amor, porque nós temos a escolha de seguir o nosso caminho ou seguir o caminho de Cristo. E eu quero finalizar esse devocional trazendo para você uma história e orando por nós, entregando ao Senhor, declarando a nossa liberdade diante do Senhor. Nós somos livres porque somos obedientes, não pelo que o mundo diz, mas porque eu obedeço àquele que é a verdade. Eu obedeço àquele que me conduz e me transforma todos os dias. E hoje, a nossa história vai falar sobre Carlos. Carlos era um homem que havia sido preso há 18 anos por assalto à mão armada. Eita, quase não sai. Conhecido dentro do presídio como o Silêncio. Um homem calado, temido e cheio de ódio. Sem visitas, sem esperança, carregava nas costas o rótulo de irrecuperável. Não tem mais jeito. Carlos, ele não queria apenas sair da prisão, ele queria sumir do mundo. No fundo, ele desejava apenas um pouco de paz, a paz que nunca teve, nem mesmo quando era livre. Certa madrugada, acordou com pesadelos intensos. Sonhou que estava solto, correndo por uma cidade sem ruas, sem direção, sem ninguém. Acordou suado e ofegante. Ao olhar para os trilhos de ferro da cela, ele pensou: será que a liberdade era isso? Era isso mesmo que eu buscava? No dia seguinte, um capelão com uma Bíblia lhe disse: Carlos, você pode estar preso aqui, mas sua alma pode ser liberta. Leia João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberdade aqui dentro, respondeu Carlos. O capelão sorriu e disse: sim. A pior prisão não tem grades, tem medo.
tem orgulho, tem vingança. Algo naquele olhar desarmou aquele prisioneiro que era temido por todos. O silêncio. Pela primeira vez, Carlos se ajoelhou e orou sem entender nada, mas orou. Nas semanas seguintes, começou a ler a palavra. A cada texto ele sentia algo dentro dele quebrando. A obediência não foi instantânea, foi uma batalha. Mas cada sim que ele dizia de Deus, para Deus, a Deus, as correntes invisíveis que ele carregava, por dentro começavam a cair. Lembrou da infância sem pai, da raiva que carregava da mãe, dos dias que desejou morrer, mas se blindou com arrogância. Percebeu que nunca foi livre, nem antes, nem depois da prisão. Mas agora pela primeira vez, estava começando a viver. 2 anos depois, foi transferido para um presídio de regime semiaberto. No primeiro culto que ele participou publicamente, disse diante de todos os presos: Jesus me encontrou numa cela, mas foi quando eu o obedeci que a cela se abriu por dentro. Hoje nós podemos entender através dessa história que a única liberdade que você vai conhecer real é Cristo Jesus. E obedecer a Jesus, ele não te prende de nada. Ele te devolve. Ele te envolve a você mesmo. Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é ser livre para obedecer sem medo. João 8, esse mesmo capítulo, versículo 36, vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero orar junto com você. E declarar sobre nós essa liberdade através da obediência. E obediência por amor, amando ao Senhor. Pai, nessa manhã, Senhor, eu quero orar, Senhor, pelas vidas, pela minha vida. Pai, nessa manhã eu coloco diante de Ti, Pai, os nossos corações desobedientes. O desejo, Deus, no nosso coração de seguir o caminho do Senhor. Pai, em seguir um caminho de obediência, de liberdade, de vida em Ti. Deus, nós repreendemos nessa manhã todas as raízes do mal que nos aprisionam dentro de grades, prisões, de traumas espirituais, nos aprisionam dentro de lugares de morte, situações de conflito. E nós, nessa manhã, semeamos, Senhor, uma palavra de obediência, buscando, Deus, colher essa palavra futuramente. Deus, nós abrimos nessa manhã agora legalidade para o Espírito Santo nos envolver através do seu Espírito, nos envolva através do seu Espírito, que o Espírito Santo nos dê agora um coração obediente, um coração rendido. Deus, nós falamos como Davi,
declarou ao Senhor: não afasta de nós o teu Espírito. Deus, em nome de Jesus, toque cada vida, cada coração. Deus, cada coração seja tocado, seja tratado, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço nessa manhã, cuide, Deus, das nossas opiniões, que a nossa vontade ela não seja feita por nós mesmos, mas que a nossa vontade ela seja conectada à tua opinião ao nosso respeito. Que nós possamos entender primeiro o que o Senhor quer, para depois formar o que nós iremos querer e fazer. Pai, nessa manhã, nos envolve, nos abraça, Senhor, como um pai que ama um filho obediente. Nós amamos te obedecer e por amor nós iremos te obedecer ainda mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto sobre você e te traga paz. Até amanhã, em nome de Jesus. Shalom.